Chegando com mais palavra do Senhor para todos, hoje que se encontra em, aleluia, glória a Deus, em Filipenses, aleluia, glória a Deus, Filipenses capítulo 1, aleluia, glória a Deus, Filipenses capítulo 1, aleluia, a seguir, tá bom, irmãos? Mas antes de nós começarmos a palavra, vamos fazer aqui 1 minuto de oração. Amém? Então convido a todos para orar conosco. Meu Deus e meu Pai, já peço licença para entrar, Senhor, na sua presença mais uma vez nesse dia, Pai. Meu Deus, eu já, Pai, apresento a todos, Senhor, que entrar, aleluia, aqui nesse, aleluia, canal de bênção, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada uma, que entrar por esse conteúdo, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida, a família, Pai, a casa dessa pessoa. Meu Deus, levanta quem está caído, dá uma injeção de ânimo a quem está fraco, Senhor. Meu Deus, que todas as dores, ó Pai, aleluia, dessa pessoa, que eu não sei, Pai, o que essa pessoa está sentindo, Pai, eu não sei se é na área financeira, eu não sei se é na área da saúde, eu não sei se é na área familiar, mas seja qualquer área, Pai, que essa pessoa está precisando de um toque sobrenatural do Senhor, aleluia, Deus, vai entrando com providência, Senhor, vai entrando com providência na saúde, aleluia, vai entrando, Pai, aleluia, com providência na causa dessa pessoa, aleluia, Pai, Deus poderoso é o Deus que cura, Deus que salva, Deus que liberta, vai entrando, Pai, com libertação nessa vida, nessa família, nessa casa. Meu Deus, eu já peço em nome de Jesus, meu Deus, fica conosco, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Mas eu quero fazer um apelo para você que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Glória a Deus. E já também peço para você, se possível, deixe o seu joinha, deixe o seu gostei, em nome de Jesus. Então vamos lá, já para a palavra de Deus. Filipenses, irmãos, aleluia, glória a Deus. Procura aí na sua Bíblia, Filipenses, aleluia, Filipenses capítulo 1, e o versículo 1 fala assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, aleluia. Mas aí no versículo 2, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aí no versículo 3 continua falando: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. E aí no versículo 4, irmãos, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, aleluia, glória a Deus. E aí no versículo 5 continua falando: pela vossa cooperação a favor do Evangelho desde o primeiro dia até agora, aleluia. E aí no versículo 6 fala assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Olha só o que nos fala no versículo 7. Como tenho, aleluia, no versículo 7, irmãos, como tenho por justos sentir isto a respeito de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos os vós sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Glória a Deus. Oh Deus bom, aleluia. Mas aí no versículo 8, irmãos,
Olha só o que fala. Pois Deus me é testemunha de que tenho saudades de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Aleluia. Mas no versículo 9 fala assim: isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais do pleno conhecimento e em todo o discernimento. Aleluia. Mas aí no versículo, irmãos, 10, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Mas no versículo 11, aleluia, glória a Deus, no versículo 11 nos fala que cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aleluia. Mas no versículo 12, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram deem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Olha, irmãos, no versículo 13, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais que é por Cristo que estou em prisões. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. E aí, irmãos, no versículo 14 fala assim: também a maior parte dos irmãos do Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Aleluia. Mas no versículo, aleluia, 15 nos fala: verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente. Aleluia, Senhor. E no versículo 16, irmãos: estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Mas aí nós vamos, aleluia, ler o versículo 17, que nos fala, aleluia: mas aqueles por contenda anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas prisões. Aleluia, glória a Deus. Mas no versículo 18 continua falando: mas que importa, contanto que, de toda a maneira, por pretexto ou de verdade, Cristo seja anunciado. Aleluia. Nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Aleluia, glória a Deus. E aí no versículo 19, olha só, irmãos: porque sei que isto me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aí, irmãos, aleluia, presta atenção no versículo 20, aleluia. Aí no versículo 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, aleluia, engrandecido no meu corpo. Aleluia, seja pela vida, seja pela morte. Aleluia, glória a Deus. E aí no versículo 21, olha só: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia, eita glória, olha só, irmãos, no 22. Mas se o viver na carne resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sim então o que de escolher. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver o que nos fala no versículo 23. Aleluia.
mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Aleluia. Olha, irmãos, o que nos fala no versículo 24. Aleluia. Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. Aleluia. E aí no versículo 25, irmãos, olha só. E, tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso progresso e gozo na fé. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas aí no versículo 26, irmãos, olha só. Para que o motivo de vos gloriardes cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Eita glória, olha só o versículo 27, meus irmãos. Somente portai-vos de um modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer pai vos vejas, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firme no só Espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do Evangelho. Eita glória! Aleluia, Senhor! Mas no versículo, irmãos, 28, aleluia, no versículo 28, glória a Deus, fala assim: e que em nada estáis atemorizados pelos adversários, o que para eles é indício de perdição, mas para vós de salvação. E isso da parte de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas no versículo 29, olha só. Pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Aleluia. Mas no versículo 30, olha, irmãos. Tendo o mesmo combate que já tende visto e agora ouviste que estáis em mim. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 1. Foi, né? Aleluia. Foi o capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 30. Aleluia. Agora vamos para o capítulo 2. Aleluia. De Filipenses. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Agora vamos para o capítulo 2. Aleluia. Oh, Deus bom, Deus poderoso. Aleluia, Senhor. Agora vamos para o capítulo 2. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 1, fala assim: portanto, se há alguma exultação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões. Aleluia. Aí no versículo 2 fala assim: completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, no mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Aí no versículo 3, irmãos, olha só o que nos fala. Aleluia. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aleluia, glória a Deus. Mas no versículo 4 fala: não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aleluia, Senhor.
E aí nos fala no versículo 5 que tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, Santo de Israel. Aleluia, Senhor. Aí no versículo 6 fala: o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa que se devia aferrar. Aleluia, Senhor. Deus poderoso, aleluia. Aí no versículo, irmão, 7, olha só conosco. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Aleluia. E aí no versículo 8. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Olha, irmãos, no versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que há sobre todo nome. Aleluia. Mas, aleluia, no versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Aleluia, Senhor. E aí no versículo, irmãos, aleluia, 11, nos fala: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Mas aí continua falando no versículo 12, de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Aleluia. Mas aí no versículo, irmão, 13, continua falando conosco: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo, irmão, aleluia, no versículo 14, aleluia, no versículo 14, nos fala também, aleluia, fazei todas as coisas sem murmurações em contenda. Aleluia. No versículo 14, olha só: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Aleluia. E aí no versículo 15 nos responde: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Aleluia. Filhos de Deus, imaculados do meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares do mundo. Aleluia. E aí no versículo 16, irmãos: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar, e de que não foi em vão que corri, e nem em vão que trabalhei. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. Aí, irmãos, no versículo 17, aleluia, glória a Deus, ele vai falar, aleluia, glória a Deus, assim: contudo, ainda que eu seja derramado com libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo, e me regozijo com todos vós. Aleluia, glória a Deus. Aí no versículo 18, irmãos: e pela mesma razão folgai vós também e regozijai-vos comigo. Aleluia. E aí no versículo 19 continua falando: ora, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias. Glória a Deus. Mas aí vai continuar falando conosco,
no versículo 20, irmãos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 20, porque nenhum outro tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Aleluia. E aí no versículo 21, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Aleluia. Aí continua falando no versículo 22. Mas sabeis que provas deu ele de si, que, como filho ao Pai, serviu comigo a favor do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. E aí no versículo 23 também fala assim: a este, pois, espero enviar logo que eu tenha visto como há de ser o meu caso. Aleluia, Senhor. Deus poderoso, o Deus que cura. Aí no versículo, irmãos, 24 fala assim: confio, porém, no Senhor, que também eu mesmo em breve ino. Aleluia. E aí no versículo 25 continua falando: julguei, contudo, necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nas lutas, e vós sois enviado para me socorrer nas minhas necessidades. Aleluia. E aí no versículo 26 continua falando e fala assim: portanto ele tinha saudades de vós todos, e estava angustiado por ter ouvido que estivera doente. Aleluia, glória a Deus. Aí no versículo 27, irmãos, pois de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Aleluia. Aí no versículo 28, irmãos, aleluia. No versículo 28, aleluia, glória a Deus. Olha só: por isso vou o envio com mais urgência, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Aleluia. Mas aí no versículo 29, olha só: recebei, pois, no Senhor com todo o gozo, e tende em honra a homens tais como ele. Aleluia, glória a Deus. Olha, irmãos, no versículo 30, porque pela obra de Cristo chegou até as portas da morte, arriscando a sua vida para suprir-me o que faltava dos vossos serviços. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, esse foi o capítulo, meus irmãos, 2, aleluia, de Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 30, aleluia. Agora vamos para o capítulo 3, aleluia. Agora vamos para o capítulo 3, aleluia, glória a Deus. Ele está aqui, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Filipenses capítulo 3 e o versículo 1 fala assim: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós os dá segurança. E aí no versículo 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Aleluia. Mas aí no versículo 3 fala: porque a circuncisão somos nós
que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Irmãos, e aí no versículo, aleluia, 4, irmãos, aleluia, olha só, se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, aleluia. Olha, irmãos, no versículo 5, aleluia, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, foi fariseus. Aleluia. Mas no versículo 6, olha só. Quanto ao zelo, perseguia a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Aleluia. Glória a Deus. Mas vamos ver o que nos fala no versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. Que nos fala assim: mas o que para mim era lucro, passei a se considerar como perca por amor de Cristo. Aleluia. Mas aí no versículo 8, olha só. Sim, na verdade, tenho também como perca todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perca de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, mas no versículo 9, e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aleluia, glória a Deus. Aí no versículo, aleluia, glória a Deus, no versículo 10, aleluia, fala fortemente conosco, assim, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Aleluia, glória a Deus. E aí continua falando no versículo 11, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Aleluia, glória a Deus, porque continua falando no versículo 12, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeita, mas vou prosseguindo, aleluia, para ver que se poderei alcançar aquilo para que foi também alcançado por Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, mas vamos, aleluia, ver aqui também que no versículo, aleluia, 13, meus irmãos, aleluia, fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante. Aleluia, glória a Deus, mas que no versículo 14, irmãos, continua falando: prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, mas no versículo 15, irmãos, olha só: pelo que todos quantos somos perfeitos tenhamos este sentimento, e se sentir alguma coisa de modo diverso, a Deus também vos revelará. Aleluia, Senhor, Deus poderoso. Mas que no versículo, irmãos, aleluia, 16, aleluia, fala fortemente conosco, assim: mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Aleluia. E aí no versículo 17 continua falando: irmãos, segue-me os imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Aleluia, glória a Deus, que no versículo 18, meus irmãos, fala assim conosco:
porque muitos autos repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Senhor da glória, aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Mas que no versículo, irmãos, aleluia, glória a Deus, no versículo 20, aleluia, glória a Deus, continua falando, e fala assim no versículo 20, mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, porque no versículo 21 nos fala assim que transformará o corpo da nossa humilhação para se conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Aleluia, glória a Deus, que no versículo, aleluia, glória a Deus. Esse foi o capítulo 3, irmãos, aleluia. Filipenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21, aleluia. Agora vamos para o capítulo, aleluia, 4, aleluia, capítulo 4, aleluia. Agora vamos para o capítulo 4, aleluia, aleluia, glória a Deus, Filipenses, aleluia, Deus poderoso, ao Senhor da glória, aleluia, Deus poderoso, glória a Deus. É o capítulo 4 e o versículo, aleluia, 1. Filipenses capítulo 4, versículo 1, continua falando assim: portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim, firme no Senhor, amados. Aleluia. E no versículo, meus irmãos, 2, continua falando: rogo a Evódia e rogo a Síntis, que sinta o mesmo do Senhor. Aleluia. Mas aí no versículo 3, irmãos, olha só: e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalhai comigo no Evangelho, e complemente e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Aleluia, meu Deus. Mas no versículo 4, irmãos, continua falando. Aleluia, glória a Deus. Assim no versículo 4, aleluia. No versículo 4, ele continua falando e falando conosco assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Aleluia. E aí no versículo 5 continua falando: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Aleluia. Perto está o Senhor. E aí no versículo 6, irmãos: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, ô Senhor poderoso. Mas aí no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia. Mas no versículo 8, meus irmãos, no versículo 8, glória a Deus, aleluia, Senhor, fala fortemente assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável,
tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo, irmão, aleluia, 9, continua falando: o que também apreendestes e recebestes e ouvistes, aí e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Aleluia, glória a Deus. E aí no versículo 10, ora, muito me regozijo no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas vos faltavam oportunidade. Aleluia, glória a Deus. E aí no versículo, aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, 11, não digo isso por causa de necessidades, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Aleluia. Mas que no versículo 12 fala: sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância e como em padecer necessidade. Aleluia, porque no versículo, aleluia, glória a Deus, no versículo 13, meus irmãos, vai continuar falando: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. E aí olha só o que nos fala no versículo 14: todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Aleluia. Olha só, meus irmãos, no versículo 15: também vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vosso somente. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, venha comigo para o versículo, aleluia, 16. Aleluia, glória a Deus. Porque estando eu ainda em Tessalônica, não uma só vez, mas duas, mandaste subir-me às necessidades. Aleluia, olha, irmãos, no versículo 17. Aleluia. Não que procure dádivas, mas procura o fruto que cresça para a vossa conta. Aleluia, glória a Deus. Olha, irmãos, no versículo 18. Mas tenho tudo, tenho-o até em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Oh glória, aleluia. Deus poderoso. Mas no versículo, meus irmãos, aleluia, 19, ele vai continuar falando assim conosco: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Aleluia. Mas aí no versículo 20, ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória pelo século dos séculos. Oh, aleluia. Amém. E aí no versículo 21, meus irmãos, saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúda. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E aí no versículo, aleluia, 22, aleluia, continua falando: todos os santos vos saudam, especialmente os que são da casa de Sé. Aleluia. Mas no versículo 23, aleluia, fala conosco:
A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 4. Aleluia, glória a Deus. Filipenses capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 23. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês, tá bom? Cada um de nós. E amanhã nós temos mais palavra de Deus, tá bom? Você que não é inscrito, se inscreve, continua aqui conosco. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Amém? Vamos agradecer ao nosso Deus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Aleluia por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, mas eu quero fazer o apelo para você mais uma vez. Você que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque Jesus não quer que sua alma pereça no fogo do inferno. Jesus quer salvar a sua alma, então aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Irmãos, vai chegar um tempo que Jesus, aleluia, vai chegar para levar a sua igreja e muitas pessoas vai caçarem a palavra e não vai achar, vai caçar uma igreja para congregar e não vai achar. Por quê? Porque Jesus veio buscar a sua igreja. Não queira ficar, irmãos, aleluia. Então aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então vamos agradecer ao nosso Deus. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado por falar fortemente conosco. Eu já te peço, meu Deus, fica, Pai, aleluia, conosco. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque eu sei que tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. Aleluia, meu Deus, meu Pai. E eu já peço, Senhor, que todo mal, em nome de Jesus Cristo, que todo mal saia em nome de Jesus. Meu Deus, que todo mal que está assolando essa pessoa, Pai, saia em nome de Jesus. Meu Deus, que todo mal, aleluia, que está assolando essa casa, todo espírito maligno, toda legião demônica, aleluia, toda seta maligna, todo levante do inimigo na autoridade daquele que derramou sangue na cruz, na autoridade daquele que morreu na cruz, na autoridade do sangue de Jesus, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, aleluia. Pega as suas malas, Satanás, aleluia, que todo mal que está assolando essa casa, assolando essa família, aleluia, pega as suas malas, Satanás, que na autoridade do nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia, Senhor. Amanhã estamos de volta com mais palavras de Deus, tá bom, irmãos? Fica conosco.